fracasso, ele nos dá a oportunidade da gente olhar os nossos hábitos, nossos comportamentos. E eu queria que você olhasse para a tua vida isso. Isso foi o que Pedro pôde fazer. Porque quando Jesus foi falar com Pedro, Pedro falou assim: não, com você ninguém mexe, deixa comigo, deixa que eu faço. E Jesus falou: não é assim, Pedro. Não é assim, você não é tão forte como você acha que você é. Se você tem passado por um fracasso ou passou por um fracasso, avalie teus comportamentos, avalie teus hábitos. Porque, irmãos, presta atenção, ninguém aqui vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Ninguém. A gente vai ter resultado diferente fazendo coisas diferentes. Quer um ano diferente para você? Quer uma vida diferente daqui para frente? Tome decisões e atitudes diferentes. Quer viver uma vida de alto nível? Olha aqui para mim, gente. Quer viver uma vida de alto nível? Tenha hábitos e comportamentos de alto nível. Eu fui conversar com uma pessoa, ela disse: pastor, eu não consigo ler. E ela estava toda feliz porque ela disse: pastor, eu não consigo ler. Leitura é um hábito. Olha aqui para mim. Leitura é um hábito. Conhecimento é um hábito. Trabalhar é um hábito. Tem gente que tem o hábito de acordar às 10 horas da manhã. Tem gente que tem hábito de ficar assistindo televisão até 4, 5 horas da manhã. De assistir Big Brother. Ainda tem gente que assiste Big Brother. Tem gente que tem hábito de ficar falando da vida do outro. Tem gente que tem hábito de jogar a responsabilidade para o outro. Tem gente que tem hábito de mentir. Tem gente que tem hábito de se fazer de coitado, de se fazer de vítima. Gente, isso aí prejudica você, camarada. Está acabando com a sua vida. Então, se você quer algo diferente na tua vida, reflita. Quais são os comportamentos que eu tenho? Que maneira que eu tenho vivido? Qual é o meu vocabulário? Quais são os caminhos que eu escolho para caminhar? Porque se eu fracassei até hoje, preciso avaliar. Lembra o que Pedro responde para Jesus? Quando Jesus pergunta a terceira vez: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas. Ué, se Jesus sabe todas as coisas, por que ele falou que Jesus não sabia lá? Jesus falou que ele ia negar, ele falou que não ia. O fracasso deu a Pedro a oportunidade de consertar. O que você não consegue ver é mais poderoso do que aquilo que a gente enxerga. Então preste atenção na sua busca, na sua vida, nas suas raízes, nos seus valores, nas suas crenças. Se firme em Deus. Segundo, primeiro, o fracasso ele nos ajuda, nós podemos tirar proveito porque ele faz com que a gente avalie os nossos comportamentos e os nossos hábitos. Segundo, o fracasso ele traz abaixo a vaidade e a arrogância com humildade, abrindo o caminho para você voltar a aprender. O fracasso ele traz abaixo aquele sentimento nosso de querer saber tudo, de que nós somos o dono da verdade. Se nós vamos tendo sucesso na nossa vida, chega uma hora que a gente acha que nós sabemos mais do que todo mundo. E de repente o fracasso vem e o fracasso coloca a gente no lugar da gente. É como se acontecesse assim. A coisa está caminhando, a igreja está bombando, as coisas estão indo, e eu, pastorzão, estou aqui levantando o povo, batendo palma, e corre para lá e corre para cá e faz as coisas, e vou me tornando aquele cara, e o Maurício é o cara, e sabe? Um dia, aí eu passo pelas pessoas, não dou muita atenção. Eu quero conversar comigo? Não dou muita atenção, porque eu sou o cara. Não ouço as pessoas me aconselhando. Aí o dia que acontece um fracasso, aí eu vou lá na casa da irmãzinha, ela põe a cabeça fora da janela. Ô pastor, senhor aqui em casa, posso conversar com você? O fracasso ele nos ajuda a nos colocar no nosso lugar. Irmãos, nós somos todos irmãos. E um
um aqui pode ajudar o outro. E se tem uma coisa que a gente pode tirar de proveito do fracasso, é a possibilidade de voltar a aprender. De reconhecer que nós não sabemos tudo. De reconhecer que nós não somos tão bons como nós achávamos que éramos. De reconhecer que nós não somos tão fortes como nós queríamos que eram. De reconhecer que não existe estabilidade tão firme na nossa vida que não possa também se romper. As pessoas estão preocupadas na nossa região por causa dos tremores, né? Algumas pessoas tiveram que mudar de casa, até aqui da igreja, por causa das rachaduras, por causa das coisas. As pessoas ficam preocupadas, será que vai dar um terremoto? Firme a sua vida em Deus. Busque conhecimento em Deus. Volte a aprender. Se você passou pelo fracasso, se você lembra do ano passado, diz: olha, pastor, ano passado foi um ano difícil. Se você está aqui hoje, mas a tua família está um fracasso, volte a aprender. Se curve diante do conhecimento. Hoje nós podemos aprender muita coisa. O fracasso, ele traz abaixo a vaidade e a arrogância, com humildade, abrindo o caminho para a gente voltar a aprender. Você sabe o que significa a palavra desenvolver? A palavra desenvolver é crescer, é ir para frente, é mudar, é transformar. Tudo bem, tudo isso. Mas a palavra desenvolver, ela é desenvolver. Ou seja, é não estar envolvido, é haver um desligamento, é sair da área de conforto. É por isso que as pessoas que passam às vezes por um fracasso, eles aprendem, transformam, e eles dão uma guinada, e eles vão chegar muito mais longe da sua vida do que chegaria se não tivesse passado pelo fracasso. Porque o fracasso nos dá a possibilidade da gente aprender, a gente mudar a nossa história, a gente se desenvolve, a gente sai daquele falso conforto e a gente desenvolve, e a gente muda. Desenvolvimento. Por exemplo, uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Responda para você, não é para mim. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Porque a vida da gente vai ficando um negócio repetitivo. E quando gente, olha aqui para mim. Quando a tua vida fica repetitiva, a tua vida fica curta. Porque você vai daqui para Londrina, você passa por 5 sinaleiros. Quando você chega em Londrina, você nem lembra que você passou pelo sinaleiro. Porque a vida é repetitiva. E vida repetitiva se torna vida curta. Se você pegar o seu carro e ir para Londrina por um caminho diferente, aqui, ali e tal, você vai ver como que as coisas mudam. Precisamos fazer coisas diferentes, aprender, nos dispor a aprender. Quanto tempo você está parado? Quanto tempo você não lê um livro? Irmão, vamos ler livros. Vamos estudar, vamos aprender. Vamos em busca do conhecimento. Quer ser um marido melhor, quer ser um filho melhor, quer ser um profissional melhor, quer ser um homem de Deus melhor. Vamos nos curvar diante do conhecimento e buscar o conhecimento, porque ser um servo de Deus é também estudar e conhecer. E, sabe, senão a gente vai ficar no miserê que a gente está. Você acha que você ganha pouco? Olha aqui para mim. Você acha que você ganha pouco? O que você tem feito para ganhar mais? A maioria de nós não ganha pouco, ganha o que tem que ganhar. Tem potencial para ganhar mais, mas ganha o que tem que ganhar. Porque a qualidade do nosso serviço vale o que nós ganhamos, que nós estamos ganhando. Ah, pastor, eu ganho muito pouco, por isso que eu não trabalho muito. Então tá bom, então tá certo. Ganha pouco, trabalha pouco, então tá certo. Vai ficar a vida inteira, você vai morrer assim. Ah, eu quero ganhar mais para trabalhar mais. Não, não é assim, é o contrário. Você trabalha mais e as coisas vão trazendo resultado na tua vida. Eu quero que essa igreja cresça. Eu quero ver você prosperando. Eu quero ver a tua vida mudando. Mas para a tua vida mudar, você precisa voltar a aprender. É um eletricista? Estude sobre eletricidade. Vai estudar sobre a tua profissão para se tornar melhor. Como que você pode fazer melhor? É um mecânico? É um advogado? É um empresário? Vai buscar. Busque melhorar na sua vida.
Às vezes a gente não dá conta da vida da gente. Tem gente que não se suporta, sabia? Tem gente que não se suporta. Mas sabe por que a pessoa não se suporta? Porque ela fica muito tempo com ela. Ela fica muito tempo demais com ela. Passa 24 horas do dia com ela. Sabe, ela não está estudando, não está lendo, não está buscando, não está conhecendo, não está conversando com pessoas, não está aprendendo. E aí a gente não chega uma hora que ele não se suporta. Tem gente que já falou para mim, pastor, eu não suporto ouvir minha voz. Terceiro. Primeiro, o fracasso, ele faz a gente olhar para os nossos comportamentos, para os nossos hábitos. Precisamos mudar. Segundo, o fracasso, ele nos incita a aprendermos, a voltarmos a aprender. Precisamos aprender para não fracassar de novo. Aprender a fazer melhor. Terceiro, o fracasso, ele traz à tona o valor das pessoas que lhe são caras e mostra a importância de você pertencer a uma comunidade saudável. Presta atenção, gente, no que eu vou te dizer. O fracasso, ele faz com que a gente se volte para as pessoas que são mais importantes. Olha aqui para mim. Quando aconteceu, pensa em algum fracasso que aconteceu na tua vida. Qual foi as primeiras pessoas que você pensou? As pessoas da tua casa, as pessoas da tua família, as pessoas que você ama. Ninguém na UTI hoje está pensando no plano, na situação do país. Ninguém no hospital, na UTI, está pensando na Dilma, está pensando no Cunha. Ninguém. O camarada está deitado lá, ele não está pensando. Ele não está pensando no aumento do dólar. Ele está pensando nas pessoas que ele queria ter abraçado, que ele não abraçou. Pessoas que ele queria estar perto, ele não está. Às vezes o fracasso é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque ele nos leva para aquilo que de verdade tem valor. Porque nós, às vezes, vamos nos impregnando de imagens, de desejos, de coisas que nos são colocadas. A gente vai ficando sufocado por uma série de coisas. E a gente vai caminhando e cego, caminhando em direção a um sucesso, a uma coisa que não vai nos levar a nada, que é pura poeira. É puro vento. E de repente o fracasso faz com que a gente se volte e valorize aquilo que de fato tem valor. De dizer, olha, imagine você aqui. Nós estávamos num barco. Você estava num barco, eu não. Você estava no barco. E esse barco, ele naufragou. E agora você está numa ilha, num lugar sozinho. E aí você não vê a hora de voltar para pagar a prestação do seu carro. Não vê a hora de voltar para... Não. Sabe o que você vai estar pensando? Será que eu vou ver de novo a minha mãe? Será que eu vou ver de novo o meu filho? Será que eu vou ver de novo? O fracasso, ele nos dá essa oportunidade da gente perceber de fato o que tem valor. E uma outra coisa que ele nos ajuda é o seguinte: a importância de pertencer a uma comunidade saudável. Gente, eu acho, olha aqui para mim, eu acho que a nossa igreja é muito saudável. É muito saudável. O que nós somos aqui, hoje, no culto, nós somos nos bastidores. Nós não temos duas igrejas. Ah, aqui é coisa, ali nos bastidores é outra conversa. Não. A nossa igreja é uma igreja saudável. Só que nem todas as igrejas são saudáveis. Existem comunidades que adoecem pessoas. Hoje de manhã eu falava, as clínicas de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, estão cheias de pessoas evangélicas. Está cheio de evangélico lá. O cara foi para a igreja, ele ficou doido, ele já não estava muito bem. Daí ele foi para uma igreja, ele ficou doido, ele ficou pirado, ficou louco. Uma série de coisas, uma doença, uma coisa louca que fica. Vocês sabem do que eu estou falando? Tem tanta bobagem hoje na igreja, tanta coisa acontecendo nas igrejas. Gente, é assustador o que está acontecendo. É assustador. E as pessoas vão adoecendo, vão adoecendo. Procure uma comunidade saudável para você estar. Nós precisamos estar em comunidade. Procure um ambiente saudável, onde você está aprendendo, onde você está tendo oportunidade de crescer. Isso é muito importante.
E se firme na comunidade. Cuide da comunidade. Uma coisa que eu quero dizer, não sugue a comunidade. Tem gente que suga a comunidade. Esses dias, estava vendo um pastor falar. E ele dizia o seguinte. O irmãozinho estava dizendo que ele é contra ajudar a igreja. Aí eu falei para ele, irmão, esse banco que você está sentado foi pago com a ajuda de alguém. Essas paredes que tem aqui foi pago com a ajuda de alguém. Essa luz que está acesa foi paga com a ajuda de alguém. Tudo que você vê aqui, tudo que acontece aqui é feito porque pessoas ajudam. Se todo mundo pensar como você hoje não poderia estar aqui. Então, se você faz parte de uma comunidade, faça parte totalmente. Totalmente. Isso é saudável. Isso ajuda a gente e te abençoa muito. Como é bom a gente abençoar as pessoas. Quarto, o fracasso faz com que você faça um inventário dos seus ativos e passivos, tanto físico como mentais. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha aqui para mim. O fracasso faz com que você faça um inventário dos seus ativos e passivos, tanto físico quanto mental e espiritual. O que é isso? Quando você passa por um fracasso, vai aprendendo aí. Quando você passa por um fracasso, o que acontece na sua vida? Você tem a possibilidade de perceber quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Todos nós temos as nossas fortalezas e todos nós temos os nossos pontos cegos. Todos nós temos. Por exemplo, vou pegar a Mari aqui do Marinaldo, a esposa do Marinaldo. Ela tem pontos muito fortes. Quem convive com ela vai descobrir que a Mari tem pontos muito fortes na vida dela. Só que ela tem pontos fracos também. E quando a gente passa por um fracasso, a gente tem a possibilidade de perceber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. O que serve para a nossa vida e o que não serve para a nossa vida. A gente percebe também que tem coisas que nos são úteis, nos são boas, mas tem coisas na nossa vida que não são boas. A gente percebe que a gente é bom em algumas coisas e algumas coisas nós não somos tão bons. E aí eu quero falar para você duas coisas. Primeiro, não ignore os seus pontos fracos. Eu já ouvi gente falar o seguinte: esquece os teus pontos fracos e invista nos teus pontos fortes. Eu diria para você, tome cuidado com os teus pontos fracos. Por exemplo, se você teve o problema do vício da cachaça, da bebida, de ficar em boteco, quando você estiver andando por uma rua, tiver um boteco, não passe na frente do boteco. Dá a volta. Porque você conhece o teu ponto fraco. Saiba os teus limites. Não ignore os teus pontos fracos. Aprimore os teus pontos fortes. Você tem pontos fortes? Desenvolva, cresça neles. Como tirar proveito do fracasso? Quinto, o fracasso aumenta a musculatura da sua força de vontade, fornecendo o desafio para você crescer. O fracasso aumenta a musculatura da sua força de vontade, fornecendo o desafio para o maior esforço. Quando nós passamos por um fracasso, nós temos a possibilidade de decidir a nos fortalecermos. Eu vou me fortalecer nessa área, eu vou vencer de novo, eu vou tentar novamente. A gente cria musculatura, a gente se torna mais forte. Quem escolhe o caminho mais fácil, se esquivando das adversidades, constrói uma vida torta, um caminho mais longo e cria uma vida rasa e frágil. Nosso cérebro age por instinto. A dificuldade nos leva a pensar e a mudar. E isto exercita a nossa capacidade cerebral, fazendo-nos encontrar novas possibilidades. Quando a gente passa por dificuldade, irmão, a gente começa a mexer a nossa mente. Nosso cérebro começa a funcionar e começa a exercitar. E isso é muito bom. É muito bom. E por último, o fracasso, ele nos incita a assumirmos o protagonismo da nossa história. Agora eu quero que você preste muita atenção. Porque o que acontece com a gente? Vou pegar o Israel que está sentado lá atrás.
O que acontece com a gente é o seguinte: muitas vezes nós não somos protagonistas da nossa história. Nós nos tornamos coadjuvantes. Nós nos tornamos figurantes da nossa história. A gente não assume o nosso papel. Vamos imaginar que o Israel passou por uma dificuldade. E agora tudo que vai acontecer na vida dele, ele vive de acordo com a dificuldade que aconteceu. Uma pessoa fez o mal para ele. E agora tudo que ele vai fazer na vida dele, ele pensa naquilo que o camarada fez. Quem que é o protagonista da vida dele? O camarada. Tem gente que... Eu falei hoje de manhã, eu conversei com uma moça faz 2 semanas, antes de eu viajar, acho que um dia antes de eu viajar, eu conversei com uma senhora em Londrina. E essa senhora é o seguinte, ela está com 64, acho que 65 anos, não perguntei a idade dela. Mas ela disse o seguinte: quando ela tinha 17 anos, a mãe dela fez um negócio muito ruim para ela. Eu não vou contar aqui. A mãe dela morreu 10 anos depois. Até hoje, ela contando a história de vida dela, ela cita 4, 5 vezes o que a mãe dela fez para ela. Por que você não está caminhando bem hoje? E ela diz: porque lá quando eu tinha 17 anos a minha mãe fez aquilo para mim. Ou seja, quem que é protagonista da história dessa mulher? Sua mãe lá no passado, num erro que cometeu. Você é o protagonista da tua história? Ou você está se fazendo de vítima? Ou você está se fazendo de figurante? Deixando que as pessoas decidam a tua vida, que as circunstâncias decidam a tua vida? Assume, irmão. Assume. Se você cometeu um erro, assuma. Diz: olha, poxa, eu errei. Tá, vou levantar minha cabeça, vou seguir. As desculpas sempre tornarão você um perdedor. Quem dá desculpa, coloca a culpa em algo que não está em si mesmo, para afastar-se da oportunidade de evoluir. Eu vou imaginar aqui o seguinte: vamos dizer que eu fiz algo errado para o Ney. Eu fiz algo muito errado para o Ney. Aí, o que o Ney faz? Ele diz: bom, a culpa, a responsabilidade disso que aconteceu na minha vida é do Maurício. Se ele fizer isso, e agora ele diz: eu não vou mais caminhar, não vou mais fazer nada, não vou mais mudar minha vida, porque o Maurício me fez um negócio muito ruim. Ele jogou a responsabilidade para cima de mim. Foi eu que fiz o negócio para ele, mas ele jogou a responsabilidade para cima de mim, a respeito do que está acontecendo na vida dele. Aí o que vai acontecer? Ele vai continuar do jeito que está, e a vida não vai mudar. A vida só vai mudar quando eu dizer, quando o Ney disser assim: olha, o Maurício fez um negócio ruim para mim, me machucou, mas eu é que vou cuidar da minha história e vou assumir responsabilidade por esse fracasso e vou reconstruir a minha vida. Às vezes um casamento que não deu certo, a mulher passa a vida inteira angustiada, magoada, deprimida. Sabe por quê? Por causa dele. É por causa dele, pastor. Fracassou. Levanta a tua cabeça. Assuma a responsabilidade pela tua vida. Eu não vou ficar aqui para sempre nesse buraco, nessa miséria. Eu vou cuidar da minha vida. Cuide da sua vida. Às vezes não deu certo alguma coisa no trabalho, com um amigo, na igreja, alguma coisa que aconteceu. Assuma a responsabilidade da tua vida. E se você cometeu um erro, uma falha, não fique terceirizando, não fique tentando arrumar desculpas, arrumar culpados. Eu errei, eu falhei. Vou levantar minha cabeça e vou seguir. Porque esse é o jeito que tem da gente reconstruir e mudar a nossa vida. Agora, a gente dá algumas desculpas. Por exemplo, tem gente que dá desculpa na esperança. Como que é a desculpa na esperança? Desculpa na esperança é o seguinte: uma hora a minha vida vai mudar. Uma hora a minha vida vai mudar. Então eu estou colocando a desculpa de não ter uma atitude na esperança. Tem gente que dá a desculpa
na sorte. Ele diz o seguinte, ó, só melhora na vida aquele que está fadado para isso. Tem gente que tem sorte. Tem gente que o nome dele estava escrito nas estrelas. Tem gente que coloca a desculpa no fator divino. Ele diz assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Já viu isso? Já falou isso? Se for da vontade de Deus, irmão, tem coisa que é da vontade de Deus, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa trabalhar, porque Deus age através da nossa mão. Tem gente que fica sentado esperando, se for da vontade de Deus vai acontecer. Se for da vontade de Deus vai mudar meu casamento. Se for da vontade de Deus vai mudar minha família. Se for da vontade de Deus vai mudar minha vida financeira. É da vontade de Deus te abençoar. Mas a gente precisa ter uma atitude, fazer a nossa parte. Tem gente que coloca desculpa no talento. Só progride na vida quem já nasceu com qualidades muito especiais. Quem é você? Você é uma pessoa que fracassou. E por causa do fracasso que você teve, você assumiu uma vida, uma qualidade inferior. Decidiu viver com a sua mágoa. Decidiu viver uma vida aquém daquilo que você desejava. Se acostumou com a miséria. Quem é você? Ou você é uma pessoa que passou pelo fracasso, mas você diz, bom, eu vou me levantar, eu vou me reerguer, eu vou reconstruir a minha vida e a minha história. Eu lembro aqui, por exemplo, da Patrícia. A Patrícia passou por um câncer, né, Patrícia? Um tempo atrás. Quantos anos que faz? 3 anos. 3 anos atrás a Patrícia passou por um câncer. O pessoal da igreja acompanhou, ajudou. E foi um tempo muito difícil. Um tempo muito difícil. É um fracasso, né? Você se sente um fracassado porque você olha para o seu corpo e você diz, eu tenho um negócio dentro de mim que está me acabando. E o que a gente faz? A gente luta. Hoje a Patrícia está aqui no louvor, cantando, adorando a Deus. E eu lembro de uma vez que a Patrícia falou para mim que ela, fazia tempo que ela não cantava no louvor, né? Estava afastada do louvor. E o fracasso trouxe ela de volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Hoje ela canta aqui no louvor, adora a Deus e abençoa a igreja. Colocou ela no lugar. Como é bom, irmãos, quando a gente permite que o fracasso seja na nossa vida um professor, nos ensine. Como é bom quando você não faz do fracasso uma razão para você ser medíocre, para você ser pequeno, para você ser amargo, para você ser azedo. Tem gente que é azedo e você vai conversar com a pessoa diz, é por causa do fracasso. Tem gente que é duro de coração e você vai conversar, por que você é tão duro? Eu sou duro por causa do fracasso. Mas tem gente que se torna doce como mel. Tem gente que se torna uma esperança para a vida de outras pessoas. Tem gente que se torna remédio. Conheço pessoas que cometeram erros. O camarada diz, olha pastor, eu cometi um erro. Mas ele reconheceu, ele mudou a sua vida, ele transformou, deu uma guinada. E hoje ele ajuda pessoas que cometeram ou que cometem o mesmo erro que ele cometeu. E ele diz, olha, teve esperança para mim, tem esperança para você também. Eu estou diante de uma igreja que pode fazer muitas coisas. Eu estou diante de pessoas que são vencedoras e que Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Eu estou diante de pessoas que a Bíblia diz que são mais do que vencedores. Eu estou diante de pessoas que têm qualidades, dons, talentos, habilidades. Eu estou diante de pessoas que têm uma no céu grande de bênçãos para serem derramadas. Eu estou diante de pessoas que têm uma vida extraordinária de Deus para experimentar. Eu estou diante de pessoas que foram chamadas de Deus, por Deus para viver. Eu estou diante de pessoas que Deus não quer que tenham medo da vida, mas que vivam em abundância, com plenitude. Eu estou diante de pessoas que Deus está chamando para você não ficar escondido na tua zona de conforto, com medo de compartilhar as coisas que você tem, ou a vida que Deus te deu. Mas Deus está te chamando para você ir viver. Pastor, mas corro risco. E Deus diz, é aí que dá o sabor da vida. É aí que está o sabor da vida. Dar-se de si mesmo, entregar-se.
Você é um missionário, irmão. Aonde você está, você é um missionário. Deus quer que você cresça, que você prospere. Ser rico não é contra Deus, não, pelo contrário. Deus quer que você seja abençoado, que você prospere. Deus quer que todo mundo nessa igreja prospere, porque quanto mais recurso você tiver, mais gente vai dar para você ajudar. Eu quero, irmão, em nome de Jesus, eu oro a Deus todo dia para que o Ney ganhe 500 mil reais por mês, porque o Ney é um camarada que ele tem um coração em Deus. É um cara que não quer para si, é um cara que quer abençoar. Eu quero que você cresça, porque quanto mais a gente tiver, mais a gente vai poder compartilhar, mais a gente vai poder abençoar. Eu quero que Deus nos torne tão generosos quanto a graça dele derramada sobre nós. E guarde o que eu estou falando e venha no culto de quarta-feira se você quer ouvir uma palavra que vai te ajudar a mudar a tua vida. Venha no culto de quarta-feira, estou te falando. Irmão, Deus, Ele te criou e Ele quer te abençoar. Coloca aquela frase. Não, a outra anterior, essa. O maior legado que você conquista tendo atravessado um fracasso não é o de tê-lo transformado, mas o de permitir-se ser transformado por Ele. Você entendeu o que está escrito ali? O maior triunfo, a maior vitória, a maior conquista de uma pessoa não é atravessar o fracasso e dizer: olha, eu fracassei, mas eu consegui vencer aquele fracasso. Isso é muito pequeno, isso é muito pouco, isso não é nada perto daquilo que Deus quer fazer. Grande, sabe o que é grande? É você, eu atravessei o fracasso, só que a maior alegria que eu tenho, o maior triunfo que eu tenho é ter aprendido com Ele. É Ele ter sido meu professor. É ter a minha vida sendo transformada por Ele. Porque senão o fracasso não me valeu em nada. Eu apenas venci ele. Mas como é bom quando a gente também é vencido por Ele e se permite ser transformado pelo fracasso que tivemos na nossa vida. Foi isso que aconteceu com a Patrícia. Vejo ela cantando, adorando a Deus aqui. E uma coisa que eu estava conversando com o irmão da igreja essa semana sobre a Patrícia, e é muito interessante, é verdade. A Patrícia nunca cantou aqui porque quer, porque a voz bonita, porque ela canta aqui para adorar a Deus e é só isso que ela quer e pronto. Eu estou falando porque eu conheço ela. Como é bom quando um fracasso nos transforma, faz acordar. E a última coisa que eu quero deixar para você, uma frase. Quando você olha para o espelho, você está olhando para o problema. Contudo, lembre-se, você também está olhando para a solução. E era isso que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento. Quando Jesus, olha aqui para mim, gente. Quando Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você é um problema. Mas quando Jesus disse para Pedro: cuida da minha igreja, Jesus estava dizendo para Pedro: você é a solução. Talvez o grande problema é que você está olhando no espelho e está se vendo só como um grande problema. Como uma pessoa me disse esses dias: pastor, eu sou o maior problema da minha vida. Eu quero encontrar essa pessoa e dizer para ela: você é também a única solução para a tua vida. Tome uma posição em nome de Jesus. Amém?